Fala, azeiteiros! E agora a gente tem uma mesa para chamar de nossa. Uma mesa onde a gente vai conversar não só sobre azeite, mas empreendedorismo, gastronomia e tudo isso junto e misturado num lugar que é o Parque de Diversões da Culinária, aqui na Deli Gil. E hoje, no primeiro episódio deste projeto, temos ele, o fundador, porque nem é sócio fundador, era ele só com ele. O fundador da Deli Gil, Gil, meu sócio e também meu pai, porque eu acho que eu passo tanto tempo trabalhando com ele que ele é mais meu sócio que meu pai. Estamos aqui para tentar mostrar para vocês o contexto, né, do que é a Deli Gil, não foi Não, nunca mas antes nada... de ser a Deli Gil, o pessoal já mandou perguntas que eu já soltei lá nos stories, que eles querem saber sobre você. Só tem curiosidade se você nasceu herdeiro, se você nasceu em berço de ouro, como é que foi? Você é carioca? Não, muita gente me perguntou lá também a respeito se você é de descendência portuguesa ou libanesa. Será que eles estão notando um narizinho assim? Cara, eu acho que esse nariz vem, eu não sei, né, os otomanos, né, os turcos, né, na invasão para a Itália, né, acho que deixaram algum nariz agudo lá, né. Deixaram os descendentes pirose assim com essa... Mas a minha descendência é italiana, né, eu sou neto de italianos, né, nascido no Espírito Santo, na minha cidade maravilhosa chamada Dores do Rio Preto, que é uma cidade que divide o estado, né, com Minas Gerais. Eu sou lá da Serra do Caparaó, um lugar lindíssimo, maravilhoso, onde eu tenho muito orgulho. Volto lá toda vez para renovar minhas forças, porque é um lugar espetacular, né, porque são as raízes, né, são nossas raízes, a gente está muito lá. Hoje é um grande polo de café, né? O meu pai também era um comerciante de café, mas numa época que o Brasil todo plantava café e acabou não dando muito certo, porque era uma monocultura que o Brasil tinha antigamente, né? Que todos plantavam café, e meu pai vivia numa ciranda de comprar, vender café, né? E acaba que o governo acaba com menos suicídio com menos subsídio, perdão, com menos subsídio do café, ele acaba perdendo todas as posses, né? Então ficou sem ter o que fazer no Espírito Santo e vem para o Rio de Janeiro trabalhar com os irmãos, e nós éramos ainda muito pequenos, né? Eu sou de uma família de 7 irmãos, né? São só 7. São só 7 irmãos, né? Não, isso minha avó tinha... Ela que tinha menos filho. Foi. Minha mãe foi a que teve menos, né? Porque lá no Espírito Santo o pessoal gosta de... Eu sei que tem uma que tinha 11. É? Ah, sim, 11, 12. Eu sei que tinha uma tia que tinha 11, minha avó tinha 7. Lá é empenca. Lá é... Tem também, como é que era o negócio? Um fora e um outro dentro? Mamãe falava que era oração de São Bento. Oração de São Bento, um fora e um dentro. Um fora da barriga e um outro dentro da barriga. Naquela época era uma outra época, né? Mas, enfim, a gente vem para o Rio de Janeiro, né? E com bastante dificuldade, porque eram 7 filhos. Meu avô veio a convite de alguém que já estava aqui no Rio, ou ele veio assim, eu acho que no Rio de Janeiro tem oportunidade? Os irmãos dele já estavam no Rio de Janeiro, né? Um irmão dele já tinha um comércio de venda de laranja, né, no Ceasa, né? Primeiro no Mercado São Sebastião, depois no Ceasa, né? Foi na época da transição entre o Mercado São Sebastião, que é a zona hoje cerealista do Rio de Janeiro. Que ainda tem aqui. Que ainda existe. Não é o CADEG, não. Não é o CADEG. O CADEG é um mercado varejo. O Mercado São Sebastião é um mercado de atacado, onde se concentrava hortifruti granjeiros e tudo mais, e depois ele acaba mudando para o Ceasa, né? Mas hoje ainda funciona a zona cerealista no Mercado São Sebastião. E ele vem para o Mercado São Sebastião para ajudar a trabalhar com os irmãos, né? E nós viemos, né? E tinha rede de apartamento lá? Na verdade, a gente morou numa sobreloja, né? Porque era bastante difícil, né? Porque nós éramos 9 pessoas, né?
com bastante dificuldade, mamãe ajudando com o que ela podia, que era com a costura, foi bastante difícil esse início, foi bastante difícil, mas nada que com o trabalho você não consiga, né? E aí as coisas foram andando, as coisas foram... minha mãe abriu logo uma pensão, que ela viu que tinha uma necessidade, né? Porque esse mediatismo que a gente tem hoje aqui na loja, essa noção comercial que a gente tem, ela vem de berço, né? Então, meu pai sempre foi um comerciante de café, a minha mãe também, quando viu a necessidade, viu a possibilidade de uma pensão numa região onde não se tinha, né, onde os caminhoneiros chegavam, não tinham onde comer, não tinham onde dormir, e ela muito para as pessoas rápido, entenderem um contexto ali, os caminhoneiros paravam, abasteciam e distribuíam aqui no Rio. E aqui no Rio, ali era o mercado que distribuía, né? Cereais, frutas e legumes, né? O pessoal pernoitava lá também? Pernoitava, e ao invés do cara dormir no caminhão, ele não tinha onde tomar café, ou jantar, ou almoçar. Minha mãe viu essa possibilidade, logo já montou. Do nada, montou uma pensão e as coisas foram indo. E logo no mês seguinte ela conseguiu alugar a loja do lado, né? Do nada não, né? Sala. Predestinada. Predestinada. Ela alugou a sala ao lado e já logo dividiu aquilo em biombos e fez quartinhos, né? O pessoal descansava ali. E a pessoa descansava. Então ela Gente, acabou eu não estava lá para fazer essa organização. E ela foi criando todo mundo, e a gente foi crescendo em mercado. E o meu irmão mais velho vem para trabalhar na Cobal lá do Humaitá. E aí logo ele começa a despontar, né? Você tem alguma memória desse lugar, assim, uma coisa que te aconteceu lá, que te marcou? Assim, você comia no lá? No mercado? Lá no São Sebastião. Eu fui criança no Mercado São Sebastião, né? E você brincava lá? Nós brincávamos entre nós, né? Porque era um lugar que no final de semana não tinha ninguém, né? Você tinha muito movimento durante a semana, mas sábado e domingo não tinha ninguém. Mas ainda bem que nós éramos muitos, um brincava com o outro, ainda tinha uma outra família também que morava lá, e nós tínhamos uma nossa... Eu sei de história sua que teus irmãos, tipo, todo mundo fazia uma panelona e vocês brigavam lá para dividir já a comida. Coisa de família, coisa de irmão, né? Aquela coisa Era uma panela só, né? E a gente ficava dividindo a comida ali, e era bastante... na época era complicado, mas hoje tenho saudade disso. Tem episódios também de eu querer comer sozinho uma lata de aveia que eu ganhei, uma lata de aveia quaker, eu não quis dividir com os irmãos. A aveia quaker era um luxo para 7, né? Era um luxo. Eu lembro que eu ganhei essa lata de aveia quaker e eu falei, não vou dividir, cara, não vou dividir. Muito, muito guloso, né? Ariano guloso, né? Até hoje. Guardei aquilo com todo carinho e fui tentar comer num lugar escondido. E isso me fez um tombo que eu não comia aveia, perdi a aveia. Vocês estão vendo essa pessoa com esse porte assim, de uma pessoa normal, mas tem foto dele que ele era da figura de um lápis 05. Com o tempo a gente vai... Não, isso é robustez do tempo. Robustez. Mas boas memórias. E... Não, mas o que aconteceu no tombo? No tombo eu quis comer num lugar escondido, acabei caindo de uma altura... E eu sei que só acordo indo já para o hospital. Mas foi uma noite tranquila, não quebrei nada, ganhei um apelido na época, né? Que não tinha osso, né? Me chamavam de sapo, né? Porque eu caio e não acontece nada, nem um arranhão. Uma altura quase 2 metros, quase 2 andares de altura. E não aconteceu nada, né? Foi só um susto mesmo. Comeu a aveia quaker? Não comi, mas fui à forra. Porque quando eu chego no hospital... Mamãe perguntou o que eu queria, eu falava que era maçã, e era difícil uma maçã nessa época. Ela comprou maçã, comprou biscoito, adorei. Foi muito bom esse tombo, né? Adorei. Já começou a não ter que dividir nada. Porque, graças a Deus, nunca faltou nada, mas também não sobrava, né? Não sobrava. Ou você comia naquela hora. E o luxo ficou para depois, né? Entendi. Maravilhoso. E aí, posicionando isso, tem essa história e tem já com o meu tio Batista, teu irmão mais velho, Paulinho. Paulinho mais velho. Mais velho, vindo trabalhar na Cobal do Humaitá. Alguém chamou ele? Ele foi trabalhar com um meio parente do meu tio. Isso é 73, 74, mais ou menos. 74, lá no Humaitá. Ele sai do quartel logo depois.
E ele vai para lá. E ainda é no mesmo lugar hoje, a Cobal do Maitá. A Cobal do Maitá continua, né? A Cobal do Maitá. E ele começou a trabalhar e começou a tomar conta e ficou responsável por um box, né? Que a gente chama de box, esses espaços. Mas que a era gente tinha. tudo fruta. Fruta, legumes. Frutas, só frutas. Só fruta. Na época era só frutas. E aí ele traz o meu outro irmão, Batista, e depois com o tempo... Eu sei que você falou também que meu tio lá era o cara que tirava a nota fiscal, né? Ah, sim, o Batista antes de vir trabalhar com o Paulinho na Cobal do Maitá, ele era notista, né? Que naquela época você precisava tirar tirava aquelas notas todas com carbono. Né, com carbono. Meu primeiro emprego foi assim. Ele era notista. E aí ele vem trabalhar com o Paulinho, e depois vem o meu outro irmão Chiquinho, venho eu, e a gente já está desde muito tempo, né? Eu acho que eu ia já em outros 75, 76, saía da escola já estudando e trabalhando lá para fazer serviços secundários, né, dentro do box, né, que era ensacar limão, fazer essas coisas, né, e já aprendendo a noção de ser já observando um comerciante, né? Como era atendimento. Como é que era um atendimento, como é que você teria que fazer, né? Então, isso foi dando know-how, isso foi dando punch, né? Você vê que o tempo passa e as coisas vão, né? Não, eu sei de uma história maravilhosa que era excelente você compartilhar que você disse que você nunca mais ia trabalhar na Cobal porque seu irmão estava te explorando. Trabalhar com família sempre é bastante complicado, né? Lívia, acho que ela pode falar bem isso. Porque não tem limite, né? As pessoas extrapolam o limite, né? Então, eu lembro do meu irmão, ele cobrava muito mais de mim do que cobrava dos funcionários, né? E eu ficava meio chateado com aquilo. Aí um dia eu falei, quer saber de uma coisa? Vou embora para casa. Não vou trabalhar mais não. Chega, vou trabalhar mais com os irmãos. Não. Fui para casa, voltei para casa. Só que eu cheguei em casa, meu pai estava numa fundação de uma obra, de uma casa que a gente estava construindo. E era uma fundação grande, né? E eu cheguei e fui ser ajudante de pedreiro. Eu acho que a escolha não foi muito boa. Ela acho que não durou 24 horas, né? Porque depois de um dia cavando, eu falei, é melhor voltar para a Cobal. Pelo menos na Cobal sobrava um dinheirinho. Eu falei, vou voltar, né? Lá não, você falou, eu era tão magrinho que só eu entrava... o meu pai, né, falou, não, quem vai cavar o buraco era, no caso, estava fazendo as sapatos da construção, e eu, como era pequenininho, né, era magrinho, né, eu ficava lá cavando, enchendo o balde, mas com um dia de trabalho eu falei, não, prefiro voltar para a Cobal, porque lá na Cobal, pelo menos no final da semana, tem um dinheirinho para ir para o cinema, né? Não, tem dinheirinho e aqui a gente... eu conto isso, as pessoas falam, nossa, parece que você conhece tudo, porque a Cobal é um grande centro de frutas, legumes, hoje com comercialização a gente, né? de produtos especiais e diferentes, né? Turistas vêm aqui para ver determinadas frutas que às vezes só tem aqui, únicas, que são únicas. Hoje o mercado da Cobal está um pouquinho descaracterizado, né? Mas é um mercado que foi montado por uma distribuição de hortifruti grangeiros diretamente do produtor ao consumidor. Se descaracterizou, né? O mercado acabou se descaracterizando, mas hoje os que ainda funcionam, né? Continuam indo com muita qualidade, né? A Cobal sempre foi uma referência. Ela tem essa pecha de que é mais cara, né? Mas a Cobal não é mais cara. Ela tem produtos especiais. Ela sempre teve. E o know-how que se tem de frutas e legumes, do que se funciona aqui, as flores também aqui no mercado, sempre é um mercado muito especializado, né? Então, tudo que se tem de melhor é o que tem na Cobal do Leblon. E sempre melhor custa um pouco mais, né? Mas eu acredito você falando isso. Que as pessoas aqui têm know-how, nós aqui também fazemos um processo de compras diárias. É totalmente diferente. Totalmente diferente das tonelagens dos autosserviços dos supermercados. Justamente. Que trabalham com tonelagem, né? Aqui você tem a melhor fruta de Conde, você tem... Porque o cara, na hora que ele foi comprar lá, ele escolheu 3 caixas para vender em uma semana, mas a dedo. Selecionou, então, né? Já teve ali uma pré-seleção até chegar
o cliente porque final. as frutas e os legumes é um produto que tem que ter uma rotatividade, mas você tem seleções, né? Quando você compra uma maçã, você tem o tipo da maçã, tem a numeração da maçã, tem a classificação, né? Então, Isso como tudo qualquer você produto. aprendeu nas frutas. Nas frutas, né? A gente, Essa, quando ia, essa coisa de hoje ser um excelente comprador veio da época que você trabalhava vem aí. daí, é porque E era você só tinha que fruta selecionar. lá. No princípio foi só frutas, muito tempo só frutas. Durante 15 anos trabalhei vendendo frutas, conhecendo frutas, sabendo quando a fruta estava madura. Tinha até, a gente brincava muito que a gente tinha bastante know-how, né? O cliente queria às vezes um mamão, né? Falou, para que dia que a senhora quer um mamão mesmo? Na quarta-feira, olha, esse tá bom para quarta-feira, 10h15, tá bom? A senhora pode abrir 10h15, que a gente brincava de saber. E realmente a gente tinha pelo convívio, pelo conhecimento, pela lida diária, a gente conhecia quando a fruta estava mais madura naquela época. As frutas eram em menor quantidade, elas eram realmente muito mais saborosas. Hoje em dia, você tem um comércio muito grande. Você vê hoje as bananas, você vai pegar uma banana hoje, quase não tem sabor, né? Ou você parte para os orgânicos, né? Porque naquela época tudo era mais ou menos orgânico, não tinham tanta... Isso é A em indústria, 80? nos anos 70, Nos anos 80, né? 70, 80. As frutas cheiravam, né? Você passava assim, você sentia cheiro do pêssego, da manga, o mercado transpirava aromas, né? E hoje, não dizer que as frutas perderam, mas hoje, como o volume está muito grande, né? O volume está muito grande, tudo hoje é um pouco mais industrializado, né? Tudo tem que ser muito mega para você, que a gente chama de escalar, né? Tudo tem que escalar. Se você for plantar banana, é interessante que você escale o plantio da banana. Senão você, olha, está fazendo errado. E o transporte, a conservação, né? E como a Cobal sempre foi a grande referência de hortifruti granjeiros, porque não se comprava frutas e legumes no supermercado. E a Cobal você fazia supermercado, comprava arroz, feijão, óleo que fosse, e as frutas e os legumes, a grande referência foi a Cobal, sempre foi a Cobal, né? Que eram 5 hortomercados que funcionava aqui no Rio de Janeiro, né? Irajá, Meira e Campinho, que hoje não existem mais, e ficaram as duas, a do Leblon e a do Maitá, né? E a Cobal, ele chegava, o cliente comprava, e a gente... nossa, era um volume... Vocês serviam só cliente final? Servia restaurante? Cliente final e restaurante, né? Porque a Cobal sempre foi a referência de frutas e legumes, sempre foi, era o mercado de varejo, né? Porque o atacado funciona no Cobal Ceasa, do Maitá. Do Maitá e do Leblon. O do Leblon inaugura quando? Um ano depois só. A Cobal do Maitá abriu em 71, a do Leblon em 72. Né? Ela foi logo fundada, porque eram 5 polos, né? Então eles foram todos fundados quase na mesma época, né? E era um mercado que era como se fosse uma feira organizada, né? Então, naquela época sempre se teve muito cuidado com a disciplina, né? Então, o mercado que sempre se mantia limpo, sempre foi uma grande referência, né? Então, a Cobal hoje ainda menos do que naquela época, mas sempre foi a grande referência de frutas e legumes. Todo mundo que é carioca, que conhece a Cobal, sabe que sempre as melhores frutas, os melhores legumes, tudo que se tinha de bom e de melhor, a Cobal sempre teve, né? Não elitizando, mas pelo know-how e pelo que ele sempre ofereceu. Você tá falando isso, e você me contou também que na época existia um regimento interno, até por conta das cores do uniforme que usava no dia, não é? Eu não sei se era... Porque isso era o projeto da Cobal, ele é um projeto dos anos 50, 60, né, de se popularizar, de vender diretamente do produtor ao consumidor. Então, a ideia era muito interessante. Antigamente, em Vargem Grande, hoje é um centro hoje já muito explorado com o centro imobiliário, né, porque muita gente está mudando para lá, era, na verdade, um grande polo de produção de hortifruti, de verduras e legumes. Petrópolis e Teresópolis também, Mangaratiba com banana, sabe? Então, o Rio de Janeiro era cercado por isso. Sempre produziu, né? Então, a ideia era vender exatamente do produtor ao consumidor. A ideia sempre foi um contexto muito interessante. A arquitetura da Cobal, tem que se falar sobre isso. A arquitetura da Cobal, o projeto é maravilhoso,
O grande problema é que houve a má gestão do tempo que se passou, acabou dizendo que, descaracterizando todo o mercado, mas o mercado que ele não precisava nem de... Ele funcionava com a luz E ventilação. e ventilação natural. E mesmo sendo um mercado por conta, fechado... acho que, do formato dessas telhas Não, também, é um projeto que até hoje ele é estudado pela arquitetura da PUC. Da PUC, que é um projeto espetacular, que é um instrumento pronto, que até o governo deveria manter, né, as características que se tem, porque ele tem uma iluminação e uma ventilação única, própria, que o projeto é sensacional. E é um instrumento pronto que está muito mal até explorado hoje em dia, né? Houve uma falta de gestores, uma falta de gestão, falta de cuidado de criar, de se manter, né? Mas nada que hoje, com as possibilidades de uma arquitetura, de uma retrofitagem, de fazer esse mercado funcionar de novo. O que está faltando mesmo é só uma licitação para licitar essas áreas que estão vazias e tudo mais, para a Cobal voltar a ser o que era, porque sempre foi um grande ponto de referência comercial. Entendi. Quando que, assim, você lembra quando você fez a transição Humaitá, Leblon, e aqui você já era tipo... eu já cheguei aqui no Leblon definido, eu já ia ficar aqui, eu já trabalhava como funcionário, não? Não, eu venho, quando trabalhava no Humaitá, eu era funcionário do meu irmão, ele quando me pede para que eu venha para o Leblon, ele me ofereceu uma porcentagem do movimento, né? E eu vim até bastante motivado, né? E aí as coisas começaram a fluir fruta também? Bem. Também fruta ainda, ele tinha comprado um box novo. E aqui era o quê, 80? 87, 88, né? 87, 88, 89, foram anos lindos aqui, né? Cresci muito comercialmente e aí as coisas começaram a aparecer mais. Mas aí em 1990 o meu irmão resolve vender o box que a gente trabalhava, que eu trabalhava, né? E aí foi uma grande guinada para mim, porque eu fiquei um pouco perdido, porque eu não sabia mais o que fazer, né? Porque estava dentro de um contexto que eu dominava, né? Sim. E de uma hora para outra, em 3 dias, o meu irmão resolveu vender. Ele já tinha negociado o espaço que eu trabalhava e só me comunicou 3 dias antes de fechar. E eu fiquei muito atordoado. Meu pai costuma dizer um ditado. Ele fala assim, além de inimigos, eram irmãos. Mas ele não fez por inimizade. Não digo isso. É porque tem coisas que você fala assim, seu irmão fez isso. Mas a gente, depois que passa olhando determinadas situações, a gente fala assim, pô, que bom. Mas aí só com o tempo que a gente foi ver. Quando ele me avisa, né, e eu fico sem saber o que fazer... Para vocês se situarem no tempo, em 85 essa preciosidade já tinha nascido. Já tinha 2 aninhos. Em 87, quando eu vim para cá, tinha 2 aninhos. E a minha vida estava começando a criar uma forma, né? E aí estava tudo encaminhado, mas acabou tudo ficando sem chão, né? No momento que ele fala que não ia ter mais aquele emprego, né? Falei, gente, o que eu vou fazer? Aí fui trabalhar com meu outro irmão, mas não deu muito certo, aí fui trabalhar com um amigo que ficou tudo mais ou menos, né? Tudo na Cobal também? Ainda aqui na Cobal do Leblon. Já na Cobal do Leblon. E eu tive o insight de montar uma lojinha com carnes para feijoada. Essa vai ser nova para eles e para mim, porque eu falei assim, gente, eu nunca bati esse papo, nunca conversei sobre isso. Da onde surgiu vamos colocar umas carnes salgadas? Porque eu frequentava, nessa época eu morava em Cascadura, eu frequentava o Mercadão de Madureira e eu gostava muito de umas lojas que tinham dentro do Mercadão de Madureira. E tinham lojas assim, totalmente azulejadas, com uma prateleira gigantesca de azeites em lata. Olha o azeite aí. E era uma pedra muito bonita de mármore com carnes para feijoada, né? Eu falei, puxa, isso talvez coubesse lá na Cobal. E que visão, legal. Isso ficou na minha cabeça. Legal. E mas eu continuei vendendo frutas ainda com meu irmão mais novo, mas não deu muito certo. Eu fui trabalhar com um irmão do coração que me estendeu a mão num trabalho muito legal, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho por ela, que é o Lima.
E ele me convidou e ainda fiquei trabalhando com ele durante um ano. Mas, paralelamente, eu montei a primeira loja da gente, que chamava Salgados Lívia. E eu não sei por que chamava Salgados Lívia. Porque acho que tinha que ter, antigamente, tinha sempre que ter uma razão social, Uma razão né? social. E um nome fantasia. Hoje em dia você pode não ter um nome fantasia, você já pode ter uma razão social com o seu, vamos supor, se o nome da sua loja vai chamar Azeite Extra Virgem, antigamente tinha que ser assim, tinha que ser, como se diz, origem tinha que ter do fundamento, vamos supor. Tinha que ter o CNPJ. Aí, tinha que ser assim, azeitonas prensadas limitada. Essa era a razão social. Mas o nome fantasia era azeite de oliva. Tinha que ter a função ali naquele nome, né? Hoje em dia trocou. Hoje você pode falar assim, não, se eu quisesse ter uma razão social... Mas tinha um nome fantasia a loja. Não, eu sei, mas antes era quase que obrigatório, se eu não estou enganada, era quase que obrigatório você ter os dois. Eu me lembro que depois, quando a gente foi colocar, você tinha que colocar 3 razões sociais para ver se não tinha a sua e 3 nomes fantasias. Hoje em dia, não, você coloca só 3 nomes. E você pode ficar. Se fosse Deli Gil, aí teria que ser assim, mercearia, empório, não sei o que, limitada, e o fantasia Deli Gil. E hoje não, a gente já pode chamar de Deli Gil limitada, se a gente quisesse. E eu sei que a gente conseguiu um espaço junto a... Era gigante, né? Um espaço... Na época era o que dava, né? Era um espaço de 2 metros quadrados, eram 2 por 2, era um quadradinho, mas abençoado. Abençoado porque a gente ali conseguiu fazer uma pedra de mármore e eu ia diariamente ao meu fornecedor, que era lá no mercado de Madureira, no mercado de Madureira, e comprava carne seca, pé, rabinho, orelha, né? E aí as coisas ficavam ali para feijoada, mas era Me lembro que tinha um negocinho para pendurar as linguiças. Tinha um tendal que a gente pendurava as linguicinhas e a gente trabalhava com... E vendia feijão. E também vendia o feijão, né? E aí vendia... Eram secos e molhados que na época chamavam, secos né? E molhados, não tinha nem essa pretensão toda. Mas a gente sempre com inovações... Isso era 90? Isso já no ano de 90. Né? Eu já trabalhando Salgados sozinho. Lívia em 90. Eu já trabalhando no Aí você tipo, saiu da fruta e ficou lá? A princípio fiquei nos dois. Lá e cá, botei um funcionário. E aí foi super legal também, né? O meu primeiro funcionário com 28 dias pediu para sair, 28 dias de trabalho. Não se vendia nada, né? E aquilo ali ele falou, não vou ficar aqui não estou sentindo muito bem. E acabou indo embora. E eu acabei colocando um outro funcionário. E depois as coisas foram indo, mas o negócio não funcionava, né? Eu, na verdade, tirava dinheiro de onde eu ganhava, que eu ainda continuava lá vendendo frutas ainda com lima. Você ainda ficava assim, será que eu vou? Será que é isso? Colocando sempre dinheiro no negócio lá e o negócio não andava. E eu achava que aquilo ia funcionar uma hora, mas não andava, né? E aí eu faço teve uma pausa de um feriado que eu acabei viajando para aqui para perto, para Moriaé, e recebi um conselho maravilhoso de uma pessoa espetacular, que falou para mim que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida, porque a vida de vez em quando te coloca em certas encruzilhadas e fala assim, ou você segue por aqui ou por aqui. E ele me alertou e quando eu volto, eu converso com o Lima e ele fala, não, vai tentar, vai cuidar do seu negócio. Se não der certo, você volta. Claro. Aí eu fui tomar conta do meu negócio. Importante também nessa conversa de empreendedorismo que eu vejo muitas pessoas largando seus empregos para empreender, né? Hoje todo mundo fala assim, olha, para você ter muito sucesso, para você ser uma pessoa realizada, você tem que rasgar sua carteira de trabalho e empreender. E, sinceramente, empreender não é para todos. Empreender é para quem se permite errar, analisar, voltar. E conheço outras pessoas que dizem assim, eu não gostaria dessa vida, eu estou tão feliz em ter o meu emprego com a minha carteira e as minhas férias. E o que acontece? Né? Por que é um grande
divisor e cada um fica querendo mostrar a sua grande verdade, sua grande importância. Olha como eu sou mais importante porque eu sou um empreendedor e penso com uma cabeça de empreendedor, e você, tipo, pensa menos porque você tem cabeça de funcionário. Não acho que é essa questão. Eu acho que é a disponibilidade que você tem para determinada área da sua vida, disponibilidade dentro de você. As pessoas falam assim, porque antes a gente não era empreendedor, né? A gente era comerciante. Uhum. Deus me livre ser comerciante. Não tem vida, não faz nada. Como médico, né? A pessoa, meu Deus, a pessoa é médico, tem que atender de madrugada. Aquilo para aquela pessoa faz sentido. Faz sentido. Entende? E para outra pessoa, que às vezes é carteira assinada, ela se sente muito realizada, ela encerra naquele horário, ela vive outras coisas também em conjunto. Geralmente, quem é assim, empreendedor como a gente é muito obcecado, Pilhado. né? Muito pilhado, mas caramba, e as pessoas que não entendem isso, ficam assim, calma, respira, relaxa. Delega. Mas e no final de tudo, a gente está assim, ai, tô morto de cansado, mas caramba, que bom, amanhã vou voltar de novo para o lugar que eu gosto, para as coisas que eu gosto de fazer. Isso, para quem ama ser empreendedor, é maravilhoso. A gente viaja aí, a gente vê coisa de empreendedor, a gente tem um olhar sobre determinadas coisas, a gente pode implementar. E outras pessoas, assim, fazem o trabalho dela belíssimamente, mas também, assim, elas sabem dividir. Eu acho que isso... Elas conseguem equilibrar muito mais, porque o empreendedor raiz igual a gente é muito desequilibrado, né? Tipo, a gente faz 70% do trabalho, o que sobrar a gente dá uma dividida. Tudo vai ter prós e contras, né? Então, justamente, eu não acho... Uma questão de opção. Eu não acho isso, e o podcast é para mostrar isso. É para dizer que você pode ser empreendedor ou não ser empreendedor e apreciar determinadas... Eu acho que, na minha opinião, também existe muito tipo de empreendedores, né? Tem o investidor, tem o cara que fica no negócio, né? Tem uma pessoa que fala assim, não, agora eu já ganhei dinheiro, vou investir o meu dinheiro num projeto com outras pessoas. E outros, a gente não é o comerciante antigo ainda que abre e fecha a loja, né? A gente não delega muito essas coisas da... Mas né? é o que a gente gosta, entendeu? Sim, sem acho dúvida. que depois foram modernizando também técnicas e outros tipos de gestões e que podem estar super que dá certo para outras pessoas. E funciona. É que a gente, como o nosso negócio ficou um negócio muito... A gente tem um negócio familiar. Eu não ia falar, a gente tem um negócio quase que autoral, né? Porque a gente criou produtos, jeito de servir. A gente tem uma característica que as pessoas às vezes não entendem. Semana passada, uma cliente falou, Gil, essa compra que eu fiz com você aqui, que você me acompanhou, se eu estivesse em São Paulo, no tal lá, famoso lá, eu me lembro. Eu ia demorar pelo menos umas 2 horas, porque é tudo muito longe. Muito grande. Eu não sei onde estão as coisas. Você me faz uma falta, eu estou em São Paulo, mas quando eu venho aqui, em 10 minutinhos eu resolvo, porque você sabe onde está, isso que eu quero, aquilo. E sabe, então a gente criou um jeito, a nossa loja teve o nosso jeito de trabalhar e o nosso espaço, ele está no tamanho que a gente alcança, né? E muitas pessoas falam assim, quando é que vocês vão ter uma filial e tudo mais? Olha... De trabalho a gente está cheio, de trabalho a gente está... O trabalho está enfileirado. Está enfileirado, a gente não está querendo muito mais trabalho, sabe? E é difícil ter pessoal que trabalhe, porque é difícil, porque às vezes a gente tem um jeito que é único nosso, né? Então, é difícil até, não é que a gente não queira delegar, é que fica difícil. Mas voltando para falar falar quando você resolveu... Da Porco na Panela, da lojinha pequenininha. Isso depois do feriado que você... Pois então, eu volto do feriado e vou tomar conta do negócio. E assim, sei lá, o que eu vendi num dia, no dia seguinte eu consegui vender 10% a mais, no outro dia 20% a mais e 30%, eu falei, opa... Não, e também você tinha a famosa carteira de cliente, né? Tipo, teu cliente que comprava uma fruta falava assim,
Cadê o Gil? Ih, tá numa lojinha. O cara também ia lá te conhecer, né? Ah, não, sendo... Era o famoso... Você já era não, conhecido, né? Já era conhecido. O que você está fazendo agora? O cliente muito chegava, falava, e chegava comprando. Às vezes ele não levava um produto no primeiro momento, mas ficava conhecendo o espaço. E como tudo, né, tem o seu tempo de maturação, né? A gente estava conhecendo produtos nessa época, conhecendo fornecedores, mas a lida diária, o dia a dia, você estando ali, sabe? Claro que ninguém faz feijoada todo dia. Eu pensei numa coisa que poderia vender muito, mas quando o cara lembrava que ele queria fazer uma boa feijoada, ele sempre procurava a gente. Então a gente começou a implementar, além das carnes para feijoada, a gente já começou a trazer bacalhau. E esse bacalhau já trouxe um azeite. E esse azeite já tinha uma azeitona. E nessa azeitona já tinha um vinagre. E a gente começou a fazer... Mas tudo isso em 2 metros quadrados? A gente fazia malabarismo, a gente parecia, literalmente, eu acho que com a das veias diferentes, né, que a gente tem, né? Ia sempre, tipo, botando mais a gente armava, mesinha, sempre né? mais uma mesinha, mais um espacinho, sempre se expandindo, né? Eu me lembro que aqui na Cubal tinha muito caixote de fruta de madeira. Pois então. Eu me lembro que, tipo, tinha que montar uns caixotes assim, botar uns sacos a gente armava, todo dia. A gente armava e desarmava o circo todo dia. Aí no final do dia tu guardava na tua geladeira. Nessa época não tinha geladeira. Também 2 metros quadrados vai enviar uma geladeira onde? Mas não tinha dinheiro para pagar a luz, né, meu? Então o negócio estava meio apertadinho. Então a gente juntava todas aquelas mercadorias que precisavam de refrigeração, juntava num saco, amarrava e pedia, por favor, para guardar no açougue que tinha lá uma câmara frigorífica, né? Açougue que hoje continua nosso vizinho. Continua nosso vizinho. E a gente guardou lá, mas isso durou pouco tempo. Foram só 4 anos, né? A gente, em 4 anos, conseguiu juntar as nossas migalhas e nas nossas migalhas fazer o nosso pão. E com 4 anos a gente tinha dinheiro para já comprar um espacinho um pouco maior. Você vê... Isso é um grande exemplo de que, assim, como é importante o início do negócio, mesmo que você tenha um business plan, né? Você juntar e guardar. Juntar, guardar e estar lá para poder começar a entender se o que você tinha de ideia na hora de montar aquilo ali está fazendo sentido. Está fazendo sentido. Entende? Às vezes você fala assim, não, eu vou abrir uma loja de donuts. Tá, colocou lá, tá funcionando, tá fazendo sentido essa loja? Você tá mostrando pro seu público para o cara trocar o lanche da tarde do pão francês por um donut? Você tá ensinando, você tá educando ele? Tipo, nessa questão, você está educando que, às vezes, você fazer uma feijoada para 20 pessoas é muito mais barato que você fazer um churrasco? Você está criando essa educação de faça um pouco mais de feijoada se você quer um maior rendimento e uma fartura para maiores pessoas, do que, às vezes, você não está com uma grana para reunir todo mundo para fazer um churrasco. Eu acho que o seu negócio tem que também ir caminhando e educando o público. Não é obrigação deles saberem. Com certeza, e você ia aprendendo junto com o teu cliente, né? E aquele cliente acabou criando uma rotina, né? De, eu vou comprar um paio lá no Gil. Aí ia lá, comprava o paio, comprava carne seca, e as coisas começavam indo. E a gente já muda para um espaço maior. Isso em 93, né? 94, né? A gente já muda para um espaço um pouco maior, que já era uma loja já um pouco maior, e tinha quase 10 metros. Lá já era Deli Gil. Já era Mudamos. Lá era Salgado Gil. Salgado Gil. Aí já mudou para Salgado Gil. Já mudou para Salgado Gil. Já me esqueceu, já arrancou meu nome. Não, a gente não. Tá guardado, tá guardado. Mas é porque tinha que ter uma nova razão social. Justamente era uma nova por empresa. Conta do espaço, sim. Por causa do espaço, tinha que trocar, porque eu trocava o endereço, automaticamente tinha que trocar. Sim. Tinha que ter um nome novo. E nesse espaço a gente começou já um pouco mais abusado, já com tinha uma geladeirinha, a gente já comprou um cortador de frios, começou a vender frios. E você foi vendo essas referências aonde? Cara, vou colocar um cortador de frios. Eu falei, gente, mas de onde que ele tirou isso? Eu sinceramente, porque se voltar lá atrás, vamos voltar um pouquinho lá, retroceder. Quando a gente morava no Mercado Sebastião, o Mercado Sebastião acaba e a gente acaba se mudando para o subúrbio do Rio de Janeiro, que é Vigário Geral, e a minha mãe montou um comérciozinho, né, que a gente na época chamava de tendinha. E lá a gente já vendia até uma mortadelazinha, só que
eu era o incumbido de cortar a mortadela, e a gente cortava a mortadela na faca. Isso, cara, voltando para lembrar assim, né, é até muito engraçado, né? Porque depois que a gente começou a trabalhar com frios, não se corta mais nada na faca, né? Como se cortava antigamente. E aí tinha que ter uma máquina de cortar frio, uma fatiadora. Então a gente comprou uma fatiadora e a gente começou a trabalhar com frios, começou a fazer... Aí eu já me lembro plenamente. Começou a fazer fatiadora pão a metro, vermelha. da marca Filizola. Isso aí, era a Filizola que era o auge da época, que era o auge, né? E a gente sempre investiu no negócio, porque... Já tinha uma geladeira com vidro boleado para colocar os frios, que né? era uma sensação, que era demais. muito legal, que não cabia dentro da loja, que não cabia. A gente comprou a geladeira que não cabia dentro da loja. Justamente. E aí, mas eu falei... E aí, MacGyver... Quando chegou a geladeira, falou, como é que fecha a porta? Porque a geladeira não cabe. Era boleada e a porta parava no vidro. No vidro. Eu falei, gente, como é que vai fechar isso, né? Eu falei, não tem jeito. Aí a gente fez um recuo, a gente fez uma engenharia. Tablado. Né? Porque eu não sei se você sabe, porque eu também sou engenheiro, né? De obras desfeitas? Como é que é? Não, na verdade, eu trabalhei no engenho, fazendo cachaça. Tá. Mentira. Mas a gente colocou roldanas na geladeira, umas rodas pesadas, como se fosse um carrinho, apoiou a geladeira em cima. Fez uma base com rodinha. Fez uma base que rodava. E aí, de manhã, mais cedo, a gente de manhã puxava a geladeira, botava sobre alguns calços, né? E aí abria a loja e armava aquele circo todo. No final do dia, desarmava tudo, empurrava a geladeira e puxava a porta. Não, se eu fechar meu olho aqui, eu me lembro do motor quente na minha perna. O motor era acoplado, né? Hoje em dia a gente tem motores fora da loja, né? Mas naquela época, na época do verão... a geladeira vinha já com o motor ali, igual a nossa geladeira de casa. Hein? Igual a nossa geladeira de casa, claro, o motor já tá na geladeira. Naquela época a geladeira ainda era... Tinha um motorzinho embaixo. Apesar de ser, na época de uma geladeira moderna, mas o motor ainda era acoplado. Verdade. E aquele calor na canela, assim, só nós é que sabemos. Caraca. O quanto... Não, o pior é porque eles não estão entendendo. Pensa num caixote de feira grande, com algumas ripas. Não, num estrado de cama. Era um estrado. Com umas ripas assim. E a gente ficava o dia inteiro ali em cima, porque ali eu já trabalhava, já estava... Antes eu já vinha atrapalhar e ajudar, e depois comecei a trabalhar todo dia. Já tinha o quê? 17 para 18? 18. Aí, tinha terminado o 2º grau e estava fazendo pré-vestibular. E aí você ficava com o calcanhar numa madeirinha, aqui no meio do pé nada. Um vão. E aqui apoiado na outra madeira. No final do dia era uma dor no pé e um calor na canela. Né? Tinha dia que você lembrava, tinha outros dias que não. E se trabalhava naquela época. Caramba! Né? Você trabalhava nessa época. Era muito braçal e ele não satisfeito, ele nunca ficou satisfeito. Eu falei assim, nossa, eu viajo, eu vejo as lojas assim, todas as prateleiras são completas assim. E meu pai, ele não acha isso bonito. A mercadoria tem que cair em cima do cliente. Eu falo assim, por que a gente não faz uma decoração? Não. Que decora a loja mercadoria. É produto. Vamos encher de produto porque o cliente gosta quando tem muito. E sempre tinha muito. Então tinha a prateleira do lado de fora que todo dia de manhã enchia a prateleira. Aí ele inventou ali no meio e falou assim, a gente está vendendo pouca coisa. Vamos vender mais umas outras coisas. Vamos colocar uma mesa de plástico daquelas que encaixavam o pé. Que se montavam diariamente. Que montava também na frente da geladeira, que não cabia na loja. Vamos forrar uma toalha e vamos colocar fruta desidratada para vender. Porque ninguém tinha. Ninguém tinha damasco, ameixa. Tinha as outras frutas aqui na Cobal, mas eram frescas. Aí ele falou assim, não, deve ter visto em algum lugar, gente, deve ser alguma coisa espiritual, que falou assim, olha, vou fazer aqui a lista do que você vai fazer de próxima compra. Gil Xavier. Era psicografado. A lista de compra dele era quase uma psicografia, ele estava lá, acho que agora vou comprar damasco, o pessoal adora, nunca vendeu um damasco, ameixa. Mas as coisas foram, né? Porque, na verdade, o cliente falava de um produto. Eu tenho que achar esse produto. Mas nessa época a gente já começou a contar também com essa generosidade. Porque hoje
As pessoas são muito Você curiosas. tem que estar sempre com o ouvido com o cliente. As né? pessoas são curiosas de como a gente chegou num mix de 2.000, 3.000 produtos. Que nem tem, às vezes, os 3.000 na loja, mas já tiveram, tem no sistema e eles vão, voltam, trocam. As pessoas ficam muito curiosas. Como vocês fizeram esse mix? Assim, elas acham que foi só semana passada que a gente comprou uma lista de fornecedores. Foram experimentos. As coisas que funcionavam continuavam, as que não funcionavam, né? Mas sempre tinha aquele cliente, né? Que ele pedia aquele produto Z, né? E a gente tinha que ter aquele produto para você tentar fidelizar esse cliente, porque quando ele queria aquele produto, ele lembrava que você tinha e aquilo acabava linkando, você com medo de perder a venda, né? Era um certo imediatismo, mas você acabava comprando aquilo e ficava ali e você tentava, de uma forma ou de outra, fazer com que aquilo ali funcionasse, né? Então, sempre dando prova de produto, sempre abrindo e mostrando. Isso é muito importante. É muito importante. Eu acho que o cliente, quando ele... Né, e a nossa loja nunca teve muita prateleira, muita coisa fechada, né? O cliente sempre botou a mão na mercadoria, né? Então, o cliente, quando sente a mercadoria, quando ele fala... O pessoal está né? vendo a gente aqui, a gente está dentro da Deli Gil. Dentro da Deli Gil, que hoje é desse tamanho. As geladeiras cabem aqui dentro, a gente cabe aqui dentro, e até um podcast agora cabe aqui dentro. Mas... se você entra, você fala assim, caramba, eu não imagino o quanto de coisa tem aqui. Nossa, mas vocês arrumam um espaço para isso tudo. Não, porque é meio complicado. E aí os clientes diziam, eu me lembro deles até lá na esquina, na outra loja, que hoje em dia está fechada aqui dentro da Cobal, deles levarem os pacotinhos e falarem assim, olha, isso aqui eu trouxe. Eu comprei isso lá fora. Numa viagem, eu acho que isso aqui também... ia compor aqui junto com isso. Lá a gente já tinha azeite pra caramba. Me lembro que a gente já tinha azeites quando fez a transição da lata pro vidro escuro. Pro vidro escuro. Lembro que a gente tinha esporão. Mas a gente trabalhou bastante ainda com azeite de lata, né? Trabalhava com bastante. Lembro do Carbonel de lata. Carbonel de lata, esporão de lata, que era uma lata verde. Depois trocou para a primeira embalagem da esporão comprida. E aí eu, conversando com a minha mestra nessa última colheita que eu estava em Portugal, ela falou assim, a gente precisou remodelar essa garrafa porque a garrafa não cabia no armário da casa da pessoa. E aí aconteceu essa transição da garrafa encurtar o gargalo para poder caber, que eu me lembro que a gente tinha uma prateleira muito comprida e era difícil colocar ele. Então você fazia uma arrumação, tipo de pilha de maçã com as coisas para tudo caber. As pessoas falam assim, nossa, o estoque de vocês aqui na loja tá em outro lugar. Eu falei, não, aqui é estoque palito. Ou é um atrás do outro, ou é um em cima do outro. Não tem um estoque. A gente tinha que se adaptar e se adequar ao espaço que nós tínhamos. Justamente. Né? E aí depois a gente, em 2007, a gente começa a querer trabalhar com vinho. Mais ou menos, quantos fornecedores a gente tinha? Na época da Salgado Gil. Que começou a Salgado Gil, a gente tinha, me lembro, a banca toda de carnes salgadas, que era para cozido, feijoada e cassoulet. E cassoulet, que a gente mantém isso até hoje, esses anos todos, desde 89. A gente tem o bacalhau, que também é o nosso grande... Você aprendeu a cortar bacalhau aonde? A gente vendia bacalhau só salgado. Só salgado, sempre foi. Eu sempre não tinha ainda lançado dessalgado. Não. Eu aprendo a cortar bacalhau com um senhor que trabalhou comigo, que tinha trabalhado no supermercado. Ele me ensinou a limpar, cortar o bacalhau, né? E era uma arte também, né? Porque você tinha que cortar ali. Comprava aquele peixe grande de... A princípio a gente comprava por folha, né? Logo no início não se vendia, eu não conseguia vender nenhuma caixa, né? Mas depois... hoje, eu acho que é um dos produtos que a gente mais vende em volumes. É uma grande referência também. A gente tem uma grande referência em vender bacalhau. A gente só trabalha com bacalhau... de qualidade. Gado de morrua, que é aquele bacalhau que solta em lascas. Eu lembro que a gente tinha uma geladeira que a gente começou a trabalhar com congelados também, que eram peixes que vinham do Chile. O adoque e o mero, que era o black, que era o bacalhau fresco. Sim. Que era o bacalhau fresco, era um peixe que, na verdade... era o mero que vinha do Chile, né? Era de uma empresa chamada Polomar, na época.
E a gente começou a trabalhar com Antiga salmão, Polomar. começou a trabalhar com ova de salmão. Isso mesmo. A gente sempre teve essa coisa de A gente trazer... já tinha de fornecedor a Dan, que Já tinha funcionava algumas já coisas, tinha a Dan já funcionava, já tinha uma grande significância, Dan. Eu lembro bastante de uma empresa que a gente trabalhava que era muito boa, que era a Hans, né? Que tinha os defumados, né? Tinha o Kassler. Os embutidos do interior de São Paulo, maravilhoso, né? A antiga Hans, né? Que hoje já não existe mais, né? Mas tinham produtos espetaculares, né? Que o Kassler vinha o carreiro inteiro ainda. Teve uma febre dessa costela defumada. No meio dos anos 90 também, desses frios diferentes, né? Todo mundo era muito fascinado com esse negócio de tábua de frios. E depois a gente, né? Já no espaço lá do Salgadinho, começou a fazer tábua de frios e pães a metro, né? Que era uma loucura, era uma trança de 1,20 m mais ou menos, que a gente fazia... Cortava ela inteira, era moda. E a gente cortava aquilo E eu era muito famosa na escola, porque todo mundo queria ir na minha festa, porque sabia que ia ter pão a metro. Ter pão a metro, foi uma Meus amigos me contam até hoje, falou que era festa na casa da Lívia, o quê? Ninguém faltava. E era maravilhoso, passava pastinhas e depois colocava os frios e a gente ficava lá fatiando, uma coisa muito né? bonita, Na mão. Mas e a gente com o tempo só aprendendo. 2008 a gente consegue mudar para um espaço um pouco maior, já uma loja um pouco maior, que já tinha uma câmara frigorífica, a gente já precisava de uma câmara frigorífica. 2008 a gente muda para a ponta aqui da Cobal do Leblon. Aonde hoje, né, se a pessoa vier aqui, onde hoje, em 24, funciona o Açougue Prime. O Açougue Prime. Aqui dentro, E a gente pega tanto essa loja, quanto pega a lateral também, a da lateral, que é a loja 8, a loja 7, que a gente começa a trabalhar com vinhos, né? Em 2008 a gente começa a trabalhar com vinhos. E a gente faz curso de sommelier juntos. E a gente vai num jantar harmonizado. A gente faz curso de sommelier no Castelo dos Vinhos, em Jacarepaguá. Nosso e aí, eu Homero. comecei, minha primeira história de ser sommelier foi assim, eu não bebia nada, hoje em dia eu bebo muito pouco, mas eu não bebia quase nada de álcool, e aí comecei fazendo curso de sommelier, aí o pessoal falou assim, mas caramba, você não bebia nem vinho doce? Não era uma coisa que eu gostava, aí... Começamos com o jantar da Boscato. Tomando Caramba, vinho do Rio agora Grande do Sul. eu busquei lá na mente, hein? Verdade. O seu Boscato. Seu Boscato, o próprio dono da vinícola com veio. Com a Boscato. Que foi assim, sabe, um início e foi eu, você e minha mãe no jantar da Boscato. E depois a gente fez o curso com o Homero, né? Justamente, fizemos o curso com o nosso professor Homero Sodré. Que nos mostrou... assim, o caminho, né, desse mundo do vinho, que é uma coisa que compõe, né? Uma coisa que compõe. Eu acho que você, quando você começou isso, eu gosto porque você sempre pensou em como a pessoa ia ficar satisfeita em ter ido lá. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu gosto mesmo vou dar um exemplo, né? Eu gosto mesmo de ir em Paris, porque tem uma loja para abajur, uma loja só para mostardas, uma loja só de águas. E eu fico pensando que, assim, com a nossa alta demanda de trabalho, de coisas, às vezes você ter uma loja somente de uma coisa não te ajuda a compor uma compra e aumentar um ticket que te sustente, que comece a dar ao seu negócio uma saúde. Às vezes você ser exclusivista em produtos, vai falar, só vendo esse, né? Fala assim, nossa, mas essa pessoa se vende, mas toda hora aparece um produto novo para colocar. Eu acho que isso é você continuar, assim, no ponto de vista da nossa trajetória, da trajetória que ela é sua, e que depois eu entro no carona para poder a gente ir seguindo na trajetória da DLG, eu acho que é isso. É você compor ali um ticket, mas para satisfação do cliente. É o famoso o cliente compra sem querer comprar
para ficar feliz. É tipo, não acha que está vendendo, ele acha que ele está levando um produto que vai deixar ele feliz, né? Trabalhar com alimentos tem disso. Tem isso, né? E eu acho que essa composição também de mercadoria foi um pouco o seu pensamento. Fala assim, caramba... Sem dúvida, porque era um complemento. Porque até hoje, né? você fala demais isso na hora que o cliente está comprando. Não é possível, ele fala assim para os funcionários, não é possível que não entre na sua cabeça que uma pessoa pegou uma farinha lá na ponta e você não pense em oferecer um bacon, um guanciale, uma panceta para ela fazer uma farofa. E se ela vai fazer uma farofa, provavelmente ela vai querer uma carne. Você não consegue montar isso na sua cabeça e eles... Não. Então acho que esse seu jeito de pensar composto fez muito esse caminho. É o que eles chamam de compra hoje... Essa compra conjugada hoje que você junta, né? Porque automaticamente quando a pessoa ela vem comprar o Haddock, por exemplo, né? Que a gente tem um Haddock sem modéstia de altíssima qualidade, que é um fornecedor de São Paulo, que ainda consegue trazer um Haddock norueguês, aliás, escocês pra gente. Na verdade, o produto é norueguês e é defumado na Escócia. E as pessoas vêm aqui porque o nosso Haddock é quase que o único que tem no Rio de Janeiro, que as importadoras do Rio de Janeiro, infelizmente, não estão trazendo mais, então a gente teve para o mercado de São Paulo para trazer. E as pessoas compram aqui, geralmente, nessa composição que a pessoa compra o Haddock, automaticamente, no molho ali, vai manteiga e alcaparra. Então, eu até falo com meus colaboradores, para que sempre que o cliente comprar o Haddock, né, fala assim, olha, nós temos também uma alcaparra de altíssima qualidade, com menos sal, temos aqui um azeite que pode compor, mais uma manteiga e tudo mais. Não é para fazer um combo, né? Não é pura e simplesmente por isso, é que as pessoas, às vezes, não conseguem entender que lá na frente ela vai precisar disso, né? Ela pensou no único produto, mas como na verdade está tudo linkado, né? E automaticamente você vai ter que beber alguma coisa para acompanhar, né? Então você já oferece um vinho, né? O que for dentro do possível, dentro das possibilidades. Então você vai encaixando tudo ali, que a gente é um comerciante, né? Então a gente vai ali mostrando, mas na verdade sem querer uma forçação de barra, mas só para mostrar para o cliente que ele pode compor aquilo sair daqui com um kit completo, né? Como a gente vende a feijoada, a gente tem a melhor farinha, que a gente faz questão de trazer uma farinha lá de Nazaré das Farinhas, que sem sombra de dúvida é o melhor possível, e ainda temos uma pimentinha que você pode, né? Claro que vai fazer feijoada, você vai precisar de uma boa farofa e de uma pimentinha. Então, pura e simplesmente compor, né? Então, isso questões comerciais. É o know-how de estar 40 anos justamente. fazendo. É o know-how de estar fazendo isso há 40 anos e... Aqui a gente tem um grande apelido, o pessoal fala assim, gente, aqui é um parque de diversões. Eu falei, pois é, você brinca no brinquedo e cai na lojinha. E a gente, em 2008, vem para essa ponta, aí eu já trabalhava todo dia. O pessoal falou, nossa, não me lembro de você. Pois é, com os procedimentos hoje, vocês não iam me reconhecer antigamente, mas já era eu. E aí, a gente introduz o vinho. Eu me lembro que a lateral toda a gente montou com as estantes todas de vinho e a gente não tinha grana para botar o vinho, né? E foi um amigo seu que falou assim, deixa comigo. Tenho que falar o nome dele, João Manso, um cara que, desde o início, ele era até um fornecedor da Esporão. Verdade. É verdade, ele era um fornecedor que vendia pra gente os azeites, e foi um cara que me deu uma força muito grande quando eu falei para ele que eu ia trabalhar com vinho, mas não conhecia muito. Ele me manda várias caixas, e a gente monta a loja e vai aprendendo no dia a dia, na lida, que era mais um produto, que é mais um mundo nesse mundo, e nem ali vai estar no mundo do azeite. Esse mundo do vinho é um mundo que a gente está palpando ainda, né? O carioca ainda não está muito acostumado com os vinhos, mas está cada dia melhor. E aí já começa a ter o gostinho de vinho. E você nunca foi um cara da cerveja. Não, é verdade. E foi a Mosca Azul, né? E agora a gente aprecia muito, né? Porque é muito prazeroso, é muito saboroso. E o vinho é um alimento, né? Então, no teu episódio não vai ter vinho? A gente pode abrir, né? Tem tanta coisa aí, né? A gente pode abrir o vinhozinho daqui a pouco. Uma adega dessa, que é da LG, que ele fala assim, quando você chega aqui, nós temos 900 rótulos. Tem bastante coisa, tem bastante coisa. Então, mas aí o João, esse cara que ajudou muita gente no início, e depois essa adega que a gente tem aqui também, foi quase que um presente que ele me deu também, né? Ele desmonta o negócio dele, eu acabei montando aqui.
E a gente vai sempre adaptando nossas coisas, né? E a gente fica lá do outro lado, já maior, a geladeira cabia dentro, mas também já tinha uma câmera tem umas fotos que a gente tá com a mesa do lado de fora. Já estava com a mesa do lado de fora. Essa angústia de colocar uma mesa do lado de fora. Sem falar da época dos natais, né, filha? Não. Nossa, quando chega Natal, é uma loucura. A sensação que eu tenho é que eu pisco e é Natal. Hoje, porque assim, já tá, o ano já tá passando. Natal, o cara quer comer, né? Então a gente tem que ter as coisas, né? A gente começou a trazer os panetones italianos. Justamente. E virou um praxe esse panetone italiano, né? As pessoas vêm aqui, às vezes, uma vez por ano, só por causa dos nossos panetones e do bacalhau. Que a pessoa se organiza financeiramente, ela fala assim, poxa, eu gosto tanto de panetone que tem que ser o italiano. E a gente traz as melhores marcas. Bacalhau. E a gente traz sempre as melhores marcas da Itália. Referências. A gente está gravando esse episódio em julho, né? De 24, e já fizemos quantos pedidos? Já fizemos 6 pedidos. 6 pedidos. São 6 fornecedores de panetone. É porque eu estou maquiada, porque eu já chorei muito vendo esses catálogos. Pois então, mas é que a gente tem que prevenir. A gente compra agora para que o produto seja confeccionado e chegue antes do Natal, né? Justamente. Mas é sempre muito legal porque as pessoas já conhecem os produtos e vêm, né? Então você acabou fidelizando que o cliente, quando ele quer comprar um panetone de 10 quilos no Rio de Janeiro, ele só vai encontrar na Deli Gil. E aí os panetones sempre agora. E aí a gente fica lá, porque a gente está aqui nesse espaço hoje, que o cliente conhece a gente, tem 12 anos. Tem 12 anos. A gente ficou lá de 2008 até 2011, 2012. Justamente. Porque o que aconteceu? A loja que nós estávamos ocupando ali, ela não era nossa, era uma sublocação, né? E a loja do lado tinha um problema de inadimplência. E aí a gente entregou. Teve que entregar e a gente ficou. E tinha esse espaço que a gente está hoje, que ele estava... Que eram frutas e legumes, né? Era um hortifruti, né? Vendia frutas e legumes aqui. E eles iam desistir do negócio. A gente viu que o espaço era bastante interessante. A gente negociou. Não, mas tudo isso depois que você foi brilhar seus olhos. É verdade. Aí eu faço uma primeira viagem para a Europa. Eu nunca tinha viajado para a Europa. A primeira vez eu vou em 2011. Em 2011, verdade. Eu vou em 2011 a convite de uns primos que moram na França, em Clermont-Ferrand. E vou para lá, né? A gente já vendia coisas de delicatessen, né? E eles nos levaram a Paris. E eu vou à Grande Épicerie de Paris. Né? Parece que até uma coisa, parece que foi, né? E sem saber o que era aquilo, né? A gente ouvia sempre falar dos produtos. E quando eu chego lá, vejo eu falei, gente, isso aqui é a minha loja maximizada, né? Vários produtos que eu já conhecia vendidos dentro da Grande Épicerie de Paris, que nem tinha sido reformada ainda, né? E os meus olhos brilharam, né? Eu falei, gente, é exatamente o que eu tenho, só que num tamanho muito maior. Não me levou? Na época a passagem era cara demais. Não é isso, é porque as pessoas acham que, tipo, deixa aí, agora vai viver, já montou. A gente não viaja junto. Quando ele vai, eu fico, quando eu vou, ele fica. E é assim, a pessoa, mas não é possível, porque é o nosso jeito, é o nosso jeitinho. Se você não gostou, se você quer dar uma receita, comenta aqui embaixo que vai engajar, mas é o nosso jeitinho. Você gostou, você aprende. Se não gostou, você também comenta aqui que vai ser ótimo. Eu sei que eu volto lá, só pra gente dar uma resumida, que eu acho que já tá, né? Acho que não sei se o pessoal tá gostando de ouvir muito isso. Claro que estão, eles estão amando, eles querem saber como é que... Estão até anotando. Quando eu volto, eu falo pra Lívia, a gente já estava de olho nesse espaço aqui. Eu falo, Lívia, pelo amor de Deus, o negócio é muito especial. Aí a Lívia me dando incentivos assim, a gente está esperando o quê, então? Eu sou o financeiro. Faz a proposta lá para eles lá. Parcela. Se parcelar, eu levo, amor. Se parcelar Ponte Rio-Niterói, você pode saber que eu vou comprar. Se parcelar, eu vou pagando. E aí a gente negociou, não tínhamos o dinheiro na época, fomos ao mercado. Nada que a gente compra, a gente tem um dinheiro. A gente foi ao mercado, conseguiu pegar um dinheiro de empréstimo e montamos a loja, porque foi câmara frigorífica, foi uma estrutura muito grande. E a gente não sabia como é que fazia, porque tinha que comprar piso e o espaço é muito grande. Esse espaço que a gente está aqui embaixo são em torno de 100 metros quadrados. Para quem tinha 2 metros, né? Justamente. A gente está no espaço de 100 metros quadrados
na parte de baixo, né? Sem contar o geral que a gente tem em Onde cima. a gente tem as 2 geladeiras que a gente guarda as nossas coisas. Então foi bastante dispendioso. Tudo era muito caro, né? E a gente tentando economizar. A gente não sabia quanto custava um freezer horizontal. A gente não sabia. E fomos com a cara e a coragem, e todos abençoados, e tudo deu certo. Tem fotos que E a inauguração foi dia 12 de abril de 2012. 12/4/2012. 12/4. E quem foi a primeira pessoa que chegou? Um cara aí que pouca gente conhece. Teu Miglis. Um cara chamado... Claude Trogo. Claude Trogo. O Trogo é um cara muito, muito generoso, né? Então ele sempre foi um cara... Quando ele já sempre foi amigo particular e cliente, né? E um cara que sempre preservou muito os fornecedores, né? Justamente. Então, a gente acabou criando um link muito, 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 muito grande, até muito antes desse espaço, né? Quando a gente ainda tinha a loja de feijão, que a gente vendia feijão a varejo. E eu lembro que o primeiro livro dele também, ele fez questão de fazer fotos com aqueles feijões, e no lançamento do livro dele, ele me pede para que eu levasse todo o cenário, né? Os sacos de feijões, a gente levou no antigo Gato Pardo, ali na Lagoa, né? E o lançamento do livro foi lá, e a gente sempre teve um sincronismo muito grande, né? Isso é muito legal, ele foi um dos primeiros chefes assim, que exaltava os fornecedores, que falava, né? Assim, poxa, as coisas aqui do restaurante, algumas eu compro lá, tem qualidade. Ele sempre foi isso é bacana. Ele sempre foi um cliente da Cobal, ele sempre prezou por qualidade. Sim, justamente. Quem preza por qualidade vem para a Cobal. Quem preza, reconhece. É que o imediatismo hoje, a falta do dinheiro, faz com que você, às vezes... Mas quem quer fazer um bom jantar, quem quer comprar as coisas legais, vem na Cobal, porque a Cobal é uma grande referência, né? Porque tudo que você precisa, você tem aqui, né? Maravilha. Né? Então, você hoje sabe que fica um pouco dispendioso, fica um pouco caro, mas... começa em 12/4/2012, nesse espaço que estamos até agora, né? Nesse espaço, cada dia remodelando de uma forma ou de outra, né? Rearrumando, achando espaço. Porque toda semana tem um fornecedor falando assim, você podia colocar meu produto aqui. Aí meu pai tem uma frase ótima, ele fala assim, eu queria ter um Maracanã para colocar produto de todo mundo para dar oportunidade. Eu falo assim, não é possível que você comprou isso. Aí ele, mas o vendedor... Caramba, era uma gentileza. E, poxa, esse produto tem potencial, Lívia. Aí eu falei, meu Deus, que doido. Na outra semana o negócio vende, acaba, vira um sucesso, as pessoas levam enlouquecidamente. Eu falei, meu Deus. Mas é engraçado isso, porque a Lívia está falando e as coisas acontecem numa casa. Né? Isso que está aqui na mesa, por exemplo, isso aqui, ó. Caqui desidratado. Isso foi A gente começou a trabalhar com o pessoal de São Paulo lá que é uma empresa familiar também, que é o Empório Chiappetta, né? E eles foi numa feira. Numa feira que a gente teve lá, e a gente provou, nossa, que produto diferenciado, né? Um caqui desidratado. A gente trouxe esse produto para cá. Ele vendia um pouco, mas não era assim essa febre que é hoje. E aí um dia a gente resolveu colocar com queijo, né? Com queijinho de cabra, né? Teve uma degustação de queijo de cabra, uma parte de queijo de cabra. A dona Ana da... começou do Rancho dos Sonhos. Dos Sonhos. Falou assim, eu vou colocar esse queijinho, né? Esse caqui, porque eles têm um queijo... Não, era um queijo francês. Eles têm um queijo que eles levam frutas secas. Que é um produto já mesmo francês, né? Eles têm frutinhas dentro do queijo, tem frutinhas. E o dela tinha acabado, ela só tinha pasta pura, e ela começou a servir um bursanzinho com esse queijinho de cabra. E aí as pessoas que experimentaram naquele dia levaram para o final de semana, né? E falavam, e a gente também aqui na loja sempre fazendo esse trabalho a um. Na verdade, era uma releitura, né? Porque todo mundo lembra muito de brie com damasco, que é até receita e recheio de muitas coisas, né? E a gente simplesmente só inovou, botou o caqui com queijinho de cabra, né? Maravilha. Hoje em dia a gente está servindo caqui com o nosso
carro-chefe hoje, Justamente. que é a pasta de pecorino, né? Pasta de pecorino. E as pessoas amam, né? Então, essa coisa, né? A gente... Eu já tô em casa, né? É Essa... porque o pessoal fala assim, menina, todo dia que eu venho aqui, você tá aqui todo dia. Eu falei, menina, eu moro aqui e eu só vou dormir em casa, né? Fazer um carinho nos gatos. Faz um carinho nos gatos. Agora eu arrumei mais uma cachorrinha que o nome dela é Azeitona. Ela tem que participar de alguns episódios conosco, porque eu tenho hiperfoco, né? Eu tenho TDAH, então eu tenho hiperfoco nas coisas, então tudo meu é de azeite. O nome da minha cachorra é Azeitona, eu faço tatuagem de azeite. Meu nome é quase... Meu nome é quase Olivia. E aí a gente tem esse negócio, mas tu tá em tratamento, né? Um beijo, doutor Vitor, meu psiquiatra. Tamo bem. E aí a gente parte para isso hoje em dia, que todo mundo, nossos clientes nos conhecem, agora com esse nosso projeto, outras pessoas vão nos conhecer, vão saber um pouco dessa nossa história. Eu queria fazer esse primeiro episódio com você para as pessoas entenderem quem nós somos, porque às vezes as pessoas chegam sábado aqui com a loja cheia, a gente trabalhando, e assim, a gente está aqui porque a gente quer muito, entendeu? A gente não está aqui porque, nossa, meu Deus, eles estão milionários, nossa, olha como a loja está cheia, olha como eles vendem muito. Mas tudo bem, isso também faz parte do nosso propósito. Uma perseverança. Que durou. Olha o tempo que durou, né? Somar na linha do tempo, né? Isso aí. Para ver. Pena que eu tive que dizer a minha idade aqui, né? Porque... perseverança sempre. E aí, isso faz parte do nosso dia a dia. Eu carrego muito isso porque a minha primeira formação, eu falei que eu ia ficar aqui só um pouco na Adele Gil, né? Eu não ia trabalhar esse tempo todo que eu trabalho. Eu vinha só ajudar o meu pai. Minha mãe falava assim, vai ajudar seu pai, menina. Não tô fazendo nada. Aí meu avô falava assim, cara, vai ajudar teu pai, pula o muro da preguiça. Eu falei, para Cobal. E ficava aqui na Cobal, ia ali na Cantinela, conversava com a minha amiga Regina, ia na tia Cristina, que tinha na época, comia uma torta e passava o dia comendo, né? Aqui para distrair, e aí ficava aqui e falei para o meu pai que eu queria passar na faculdade e que eu ia fazer faculdade, eu não ia mais ficar, que quando eu entrasse na faculdade ele ia ter que dar um jeito, botar alguém no meu lugar, porque eu já era muito importante, eu já tirava a nota fiscal, fazia o clec-clec no cartão de crédito e ligava para pegar a autorização do cartão de crédito antigamente. Hoje demora 1 minuto e meio na máquina, o cliente já fica nervoso. Antigamente fazia o clec-clec e eu que ligava. Olha, o número tal, não sei o que é, menina, ó, tá autorizado. Tem dinheiro para pagar esse cartão. Aí você anotava ali na boletinha. E fazia o depósito do cartão. Fazia o depósito do banco. E aí, depois disso tudo, eu fiz faculdade de pedagogia na UERJ. Aí meu pai falou assim, e aí? Vai fazer pedagogia como carreira ou vai ficar aqui? Aí eu falei assim, acho que eu vou ficar aqui. Eu já era meio que fissurada de vir para Cobal. Acho que o dia que a gente não vem, a gente fica meio que tá faltando alguma coisa, né? Eu fui a Cobal, a gente fala, né? A Cobal dá uma mordida, cachaça, né? É uma cachaça. E aí eu falei assim, acho que eu vou ficar aqui. Eu falei assim, então tá, acho que eu vou ficar aqui. Eu sempre fui muito estudiosa e sempre achei que eu precisava ser diplomada em determinadas coisas para não ficar falando besteira. Apesar das que eu falo aqui solto. Isso aí, eu tenho diploma, que não pode falar palavrão, né? Eu tenho diploma em português e M. E aí, fui fazer gestão de empresa familiar na PUC, né? Mas, sei lá, sentei lá. Aí, quando todo mundo da sala falou assim, olha, sabe qual é o problema lá no meu trabalho? Não é o trabalho, eu adoro fazer meu trabalho, mas é meu tio centralizador. Tudo ele centraliza, tem que passar pela mão dele a outra. Sabe qual é o problema? Eu trabalho com meus irmãos, meu pai, e meu pai é muito centralizador. Aí, eu escutei todo mundo se apresentar e contar o fato. Falei assim, gente, então estou no lugar certo. Porque o problema não é meu pai ser centralizador, isso é um problema de negócio de família. Então tá ótimo. E se você prestar atenção, como a gente estudou inúmeros cases na época,
Grandes empresas brasileiras, Itaú é um exemplo, são empresas familiares, são empresas que cresceram. A Lupo acho que uma das empresas mais antigas que o Brasil tem, e é uma empresa familiar até hoje, se eu não me engano. Isso tem um grande crescimento. O Brasil tem isso como fundamento de empresas, de terem empresas familiares como sua grande base, e geralmente a gente escolheu, você escolheu, e eu continuo nisso, né? O varejo, que é ali a menina dos olhos, né? Porque o varejo você tem que ter várias funções em uma só, né? Você tem que ser um pouco psicólogo para alguns clientes, você não pode ser muito invasivo para outros. Mas o varejo dá as melhores histórias, as melhores... E como tem. As melhores coisas. Eu brinco que o pessoal achou que a queda da Gil foi uma grande sorte. Nunca foi sorte, sempre foi raiva, assim. Qual raivinha que você passa, assim, todo dia aqui na loja e fala assim, ai, meu Deus, nossa, o pessoal acha que isso é fácil. Cara, eu acho que eu sei uma. Uma coisa que me deixa assim muito, muito, muito nervoso é que o cliente, hoje mesmo foi isso. Chegou uma cliente, eu até respondi de uma forma que não deveria ter respondido. Ela olhou assim: você tem queijo de ovelha? Direito de ovelha? Eu falei: tenho aqui o Serra da Estrela, tenho aqui o Manchego, né? O Serra da Estrela português, tem o Manchego espanhol. Ela falou: não, mas eu quero um que tenha nozes. Aí eu olhei para o lado assim, eu falei: puxa vida, dou 2 opções de queijo de ovelha, que é um queijo difícil de se ter. Um de Portugal, um da Espanha, e ela me pede um com nozes. Eu olhei para o lado e falei: senhora, a gente tem pouco queijo na loja, a gente só tem 200 tipos de queijo na loja, só tem 200 na Deli Gil, você tem 200 tipos de queijo. E a cliente queria um queijo de ovelha com nozes. Então, e eu não pude atender. Aí isso me deixa assim, que eu me sinto, eu falei, gente, e claro, isso até me motiva a chegar algum vendedor me oferecendo queijo de ovelha com nozes, eu vou comprar. Para na próxima vez, quando ela vier, o queijo com nozes está ali. Mas isso também é por conta que nem sempre o consumidor entende a dificuldade da logística de ter determinados produtos. Eu vejo um grande exemplo aqui os nossos clientes adoram queijo feta, que é um queijo grego, né? Como se fosse... ele lembra um pouco como se fosse um queijo Minas, né? Do grego ali, é um queijo... do dia a dia dele. Do dia a dia, um queijo mais frescal, né? Mas é um queijo curado com bastante sal. Sim, então, é um queijo que vem numa salmoura, mas é um frescal, e que eles usam quebrados na salada e tudo. E a pessoa fala assim, mas não é possível que não tenha um queijo feta original, porque eu queria mesmo era o grego. E aí a gente explica de uma maneira, não que a gente não tenha capacidade de ter, mas toda essa você imagina, né? A cadeia de importação. Vir a importação de um queijo tão perecível, seria frescal, e chegar aqui ainda numa condição boa, assim, determinados produtos também, é preciso pensar um pouco, será que eu ia conseguir esse frescor? Isso acontece demais com azeite. A pessoa fala assim, não tenho certeza que azeite brasileiro presta, porque eu prefiro o que vem lá de fora. Você tem que prestar atenção como é que é essa logística do lado de fora até chegar aqui, né? Porque azeite é totalmente ao contrário do vinho, né? Quanto mais fresco, melhor. Quanto mais novo for o invase, melhor. O azeite bom é o azeite fresco, não é o azeite da marca que a pessoa fala assim, esse aqui ganha o melhor do mundo. Não, ganha o melhor do mundo naquele momento, que daqui a pouco ele vai oxidar como todo mundo. É o famoso, a pele de todo mundo vai cair. O azeite, ele é o melhor do mundo naquele momento, ele não tem título eterno, não é igual o vinho que você guardou. Aquela safra de 75 foi a melhor safra. Vamos abrir 10 anos depois para ver como é que ele vai se comportar. Meu Deus, se abrir um azeite 10 anos depois, caramba, vai beber quase azeitona. E aí, a gente tem aqui uma mascote, que eu sou temática, né? Dá o tema para mim e eu sou temática. Aí eu falo assim, pai, vamos fazer uma coisa nova, vamos fazer isso. Aí ele, meu Deus, deram um tema hoje para ela.
Então, mas a gente tem uma mascote temática, o nome dela é Olivia, e ela é curiosa, ela gosta de fazer muitas perguntas. E que a pergunta dela é que se você fosse, se hoje fosse o seu último dia e você na Terra, você fosse fazer uma refeição, qual refeição seria assim a sua refeição, a última refeição da sua vida? Tem um produto que eu conheci não tem muito tempo que me encanta, que chama-se burrata. Eu sou conhecido como Zé Burratinha. Isso aqui é até um produto que a gente vende na loja que eu particularmente então, gosto olha, muito. Aqui, ó, azeita provar essa borratinha, colocamos em homenagem a você. Azeito sim, porque é um frescor, né? E você o quê? Vamos trufar ela? Pode botar uma pitadinha, né? Você sabe que agora a gente tá o rei das trufas, é pasta de pecorino trufada. Ó, esse aqui é um pozinho de trufa, né? Isso é um espetáculo de produto. Espetáculo de produto. Muito bom. Que delícia. Vou botar mais um azeitinho, né? Boa. Eu coloquei aqui também caqui desidratado. E coloquei pera. Pera desidratada. Assim, burrata ia ser sua última refeição ou você ainda tem ali uma queda na polenta? Cara, eu já falei isso algumas vezes, né? Que eu amo polenta. Você gostou dessa apresentação? Tá lindo. Nesse pratinho? Sabe que são nossos apoiadores. Le Creuset apoiando os primeiros episódios. Cara, adorei. Foi as canecas. A Adele Gil. Doido pra ganhar uma caneca dessa. Não, isso vai depender se você vai querer patrocinar aqui essas canecas. Adele Gil vai. Ou vai ter que falar com o financeiro? Tem que ligar pro financeiro. Olha aí, cadê? Vai experimentar a borratinha? Experimento com pãozinho? Molhar o pãozinho. Espera aí que eu vou pedir à produção uma faquinha. Cara, mas aqui dentro da burrata existe um produto que não sei se muita gente conhece. Ah, verdade. Que chama-se stracciatella. Stracciatella. Você agora, como um quase italiano, stracciatella. Stracciatella. Prego, senhora. Mas é muito saboroso. Eu adoro com uma frutinha assim desidratada também. Aqui na tela vai aparecer um QR Code, né? Se você não conhece a gente está gravando na Adele Gil, aqui no Rio de Janeiro, que é na Cobaldo Leblon. E aí você vai cair no nosso Instagram, que se você é de outro estado, você já pode organizar a sua excursão aqui. Freta um ônibus para vir visitar a gente, né? E vem aqui entrar no parque de diversões. Você pode ter Fast Pass, andar super rápido aqui. Brincadeira. Mas a gente vai adorar que você conheça a gente. A gente é bem ativo nas redes sociais. A gente está sempre com a nossa carinha lá, fazendo uma coisa diferente, inovando, mostrando produto. Receitas também. Te dando opções para você sair da mesmice, mesmo que você não seja do Rio. Tem também umas dicas para você fazer o que tem mais próximo de você, para você ir adaptando ali. Tem uma história, antes de terminar, muito boa. Minha com ele. Eu sempre boto ele numas furadas, assim. Mas essa nem foi uma grande coisa. Foi muito bom ele ter ido. Eu não desperdicei uma grande parte do meu tempo. Foi numa instituição que não preciso dizer qual é, que eu ia fazer um MBA em estratégia, se não me engano, estratégia de produtos e alimentos e vendas, alguma coisa assim. E aí teve uma aula inaugural. Eu falei, pô, vamos comigo nessa aula. E aí chegamos lá, eles colocaram um banner com uma porção de fotos de produto e ali tinha um QR Code do lado e falou assim, olha, agora não vai ter mais supermercado, loja,
Delicatessen esquecem, tá? Agora é só esse banner que você vai nos lugares, você vai escanear e depois vão entregar na sua casa. Não vai ter mais isso, vai acabar tudo. Agora só vai ser assim. Aí eu olhei para a cara dele, ele olhou para minha cara, assim, eu acho que a gente não concorda não, porque desde os primórdios a feira do que existe na rua, nos países de produto fresco, nunca acabou. Não é que o pessoal agora está afirmando que vai acabar o comércio, que só vai ser dessa forma digital. Gente, a gente precisa ir às lojas, conviver com aquelas pessoas no seu bairro. Isso é civilidade. Não, isso é civilidade também, né? Você está ali nessa convivência com as pessoas ali que são à sua volta. Eu moro no meu prédio, eu entro, não falo com ninguém, eu desço, não falo com ninguém. Não, é preciso ter civilidade. Socialização. Justamente, você gosta de azul, eu gosto de verde, está tudo certo, e você acha isso. Conversar é uma coisa, agredir o outro é outra coisa. Você precisa ainda ter isso. E as lojas físicas ainda continuam, né? Nessa coisa de você poder pegar o produto ali, você ver realmente se você quer ou não levar aquilo. No nosso caso, né, sempre de alimento, você até experimenta um produto. Eu, como azeitóloga, sempre tenho 2 azeites aqui na loja para o cliente experimentar. Olha, você gosta de um azeite mais verde, você gosta de um azeite mais maduro? Isso faz muita diferença, porque azeite é um produto difícil e que a gente está nesse processo de educação do cliente aqui. É como se fosse uma consultoria para cada cliente que queira levar um azeite para harmonizar junto com as compras deles. Foi um grande braço para crescer a venda de azeites aqui. Então, as pessoas sabem que, além da chancela do meu pai, que compra muito bem produtos, que sabe isso, agora a compra dos azeites também ser uma compra ainda mais detalhada, seletiva. Não trago azeite se eu não experimentar antes, não saber qual foi a safra, não saber o tempo de invase, não entra na prateleira. E a gente compra pouco produto mesmo, a gente compra pouco para ter uma rotatividade, para não deixar garrafas paradas de vinho, de azeite. A gente tem essa coisa da preocupação da compra semanal, para ter um produto sempre de alta excelência. E aí, agora, eu vou deixar esta câmera aqui para você não vender seu peixe, né, que é o nosso, que o pessoal já sabe que é o @DeliGil, a nossa rede maior, mas a gente tem as nossas redes pessoais, né? A minha é mais comercial, a sua é de tocar violão. Aliás, trouxe um violão para fechar com chave de ouro? Não, deixa aqui uma mensagem, assim, para o pessoal que assiste a gente, que torce aí pela prosperidade a gente é muito acarinhado dos negócios. Aqui. Eu acho que a DeliGil, ela eu adoro vir para a loja, porque eu sou muito acarinhado, né? Muito acarinhado. Cara, é o dia inteiro elogios em cima de elogios, sabe? Mas vai ter o pessoal que vai escrever aqui que te detesta, mas tá tudo certo, engaja. Pelo amor de Deus, não pode agradar todo mundo. Não dá para agradar todo mundo. E nem todo dia a gente está bem, eu peço até desculpa a algumas pessoas que me veem de uma outra forma, porque eu sou muito focada no trabalho, eu quero que as coisas funcionem, né? Então, mas essa reverberação que a gente tem porque a gente trabalha com um produto que você está sempre com os seus, né? Então isso é muito interessante, porque quando você está escolhendo a comida, quando você está escolhendo a bebida, você está trazendo para sua família, para o seu amigo, para suas amigas, e você quer sempre o melhor, né? Então esse intuito, né, na hora que você está ali na mesa, né, compartilhando, se alimentando de amizades, de carinho, sabe? Isso é muito, muito importante. Isso reverbera para a gente, porque eu sinto que esse dinheiro que vem, sabe? As pessoas até falam assim, nossa, olha, deixei um dinheiro lá com você. Eu falo, na verdade, a gente fez uma transação comercial, né? Você levou um produto e deixou o seu dinheiro. Mas o intuito do comércio, ele é só uma roda da engrenagem que faz com que tudo funcione da melhor maneira possível, porque não tem sentido você juntar
e não poder usufruir das melhores coisas, dos melhores prazeres da vida, que é comer e beber, né? E a DL Gil está aqui para isso. Obrigada. Adorei saber ainda mais as minúcias aí de quando tudo começou, porque é bom a gente deixar isso registrado para um futuro. Fico muito feliz da sua companhia diária. É difícil, mas a gente leva. É difícil, mas difícil em todos cara, mas o meu trabalhos. Orgulho, não estou querendo falar porque, né, sabe, eu tenho uma outra filha, Luna, também, tenho minha neta Bela, tenho minha família toda que sempre me apoiou, sabe, meus irmãos, minha família, poxa, a Fátima também, sabe, sempre todos com maior dedicação, ajudando, poxa, todos contribuíram para que tudo viesse convergir numa coisa legal, né? Então, sim, hoje os meus irmãos, sabe, todo mundo tem orgulho de dizer, nossa, a DL Gil é um sucesso, né? É um sucesso por causa da perseverança, por causa do trabalho, né? E a gente foi sempre muito iluminado, sempre foi muito, né? Todas as decisões, foram feitas intuitivamente, juro que foi intuitivamente. Não se tinha assim, não, vou fazer isso funcionar dessa forma. E as coisas fluíram porque a gente está sempre pensando no bem e essa reverberação que eu falei. E volta. Que o cliente sai daqui feliz, né? Porque a gente, nada melhor do que você receber um carinho de um cliente, que o cliente chega e fala assim, poxa, Gil, que legal que eu levei, ficou tão bom, nossa, obrigado por tudo. Eu falei, eu tenho que agradecer, né? Porque o nosso negócio acaba virando um complemento da casa das outras pessoas, né? Então, a gente está participando dos melhores momentos da pessoa. A gente é lembrado nos melhores momentos. Nos melhores né? momentos. É uma frase que não é minha, mas faz muito sentido na nossa vida, que é uma frase que o Joel J fala muito, que ele fala que o trabalho devolve. E devolve mesmo. Devolve exatamente aquilo que você planta no seu trabalho. Nem mais, nem menos. Exatamente aquilo. Então, quando você planta com muita vontade, com muita dedicação, realmente uma volta que você falava assim, caramba, eu sabia que ia voltar, mas não sabia que ia voltar de uma forma tão boa. Mas ele devolve totalmente. Quando você acha que você está num trabalho lesando o outro, fazendo o outro, você pode ter certeza que aí no meio do caminho vai ter uma devolução corretíssima. Então, eu fico muito feliz que a gente possa dar mais um passo e diferente, né? Diferente do que todo mundo faz, porque a gente é diferente, né? Um brinde. Agora toca aí um violão para o pessoal saber que você faz isso. Será que eu vou fazer isso? O pessoal fala assim, ai, não sei como você aguenta ele. E ele fala assim, me dá um violão que eu sou ótimo. Aqui é água, tá, gente? É água, tá? Não é vinho, não. O vinho é daqui a pouquinho. É autoral. Autoral. Cadê a autoral? Autoral? Aquela que você tem autoral. Eu gosto tanto dessa música. Não pode, porque cai o vídeo. É porque, sabe o que? Essa música tem uma frase. Eu sei, mas não pode porque eles tiram do ar. E elas têm, mas é porque ela tem uma frase maravilhosa. Mas só pode falar, não pode tocar.